E hoje nós vamos finalizar a história de Elias, a vida de Elias, mas não vamos falar da morte de Elias, não é? Não vamos. E vamos falar um pouquinho aí desse homem que foi escolhido para suceder Elias, que foi Eliseu. Então, nós vamos iniciar no ponto 22, página 43, se você tem a apostila física ou digital, né? E vamos falar dessa fase final aqui do ministério de Elias, certo? Então, Elias vem de uma trajetória de alguns milagres, todos eles muito interessantes, né? Muito poderosos, que não são milagres do profeta, são milagres do Deus a quem o profeta serve, né? Às vezes nós pensamos assim: nossa, Elias era o profeta, que cara poderoso, né? O pedido de Eliseu é o quê? Espírito dobrado, né, de Elias. Mas o poder não estava sobre o profeta, sobre o homem em si. O poder era do Deus a quem o profeta servia. E a integridade de Elias a serviço desse Deus é que era o diferencial. Agora, a pergunta que nós devemos começar nos fazendo é: mudou o Deus a quem Elias servia e o Deus a quem nós servimos? Não mudou. E se o poder decorre do Deus que Elias servia, que é o mesmo a quem nós servimos, o que muda é o servo. Não é? O que muda é o servo. A integridade total a serviço deste rei. O chamado profético, claro, Elias foi escolhido. Elias é o tesbita e ponto, é tudo que nós sabemos sobre ele. Não sabemos mais nada sobre ele. Ele não veio de uma família de profetas, estava sobre ele a unção de um profeta anterior. Nada. O que nós sabemos de Elias, Elias era o tesbita. Só isso, mais nada. Tesbita não de família, mas da região que ele nasceu. Ok, vamos aí então no item 22, uma despedida difícil. Começamos em 2 Reis, de 1 a 8. Temos um microfone para o pessoal participar? Sim, está com Josias. Então, alguém gostaria de começar lendo o texto bíblico para nós, que é 2 Reis, de 1 a 8, está aí na apostila também? Levante sua mão e o microfone chegará até você. Rafael, por favor. Uma despedida difícil, segundo Reis 2, de 1 a 8. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele e bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Pode prosseguir, Rafael, com a explicação. Há um clima estranho no ar. Aquele dia amanheceu diferente. Mestre e discípulo sentem o que acontecerá, mas nenhum dos dois tem coragem de falar ao outro. Elias quer partir em silêncio, discretamente como Moisés. Ele tenta despistar Eliseu, mas seu discípulo não aceita deixá-lo nem por um segundo.
Eliseu não quer deixar seu mestre sozinho. Ele quer presenciar o fim do grande homem de Deus. Quer demonstrar seu carinho e amizade até o último suspiro. Ambos vão juntos a Betel, Jericó e Jordão, para visitar os discípulos dos profetas nas escolas proféticas que surgiram em todo lugar. Eliseu é avisado do que já sabia. Aquele é o dia fatídico. Antes de deixar esse mundo, Elias realiza um último milagre. Parece que a presença de Eliseu ao seu lado aliviou seu sentimento de solidão, e agora ele está cheio de poder a ponto de dividir as águas do rio Jordão. O velho profeta, que se sentia sozinho, agora vê novos grupos de profetas sendo levantados nas principais cidades de Israel e pode partir em paz. A divisão das águas do rio Jordão é o 7º e último milagre realizado pelo profeta Elias em Israel e marca o último ato de sua trajetória ministerial. Muito bem. Lendo, parece que tudo isso aconteceu em 5 minutos, né? Ah, vamos até ali e tal, pegou o carro, foi ali rapidinho. Não, não é assim, né? Eles caminharam de um lugar para o outro, né? E veja que tem uma coisa muito linda nesse texto, que é o fato que Deus já havia revelado a Elias que o levaria ao céu, já havia revelado a Eliseu e já havia revelado aos profetas por onde eles passaram. Que os profetas, e aqui a gente começa a ter um pouquinho assim da personalidade de Eliseu, né? Que os profetas chegam para Eliseu e dizem assim: olha, você sabe que hoje Deus vai recolher o teu mestre. E ele fala: eu estou sabendo, fica quieto. Não é? Eliseu era muito incisivo, né? Era uma personalidade muito marcante. Como Elias, que também era esse homem que não tinha meias palavras, não é? Apesar das dificuldades emocionais que Elias passou, nós já estudamos sobre isso, né? Mas um homem do sim, sim, não, não. E vem Eliseu com a mesma característica. Mas Deus já havia falado com todos eles. Elias sabia disso, estava em paz com isto. E note outra coisa interessante nestas interações, é que em nenhum momento ninguém fala de morte. Não foi dúbia a revelação. Todos eles se referem a isso como o quê? O Senhor vai recolher o seu Senhor, dizem para Eliseu, né? Elias. Nenhum fala de morte. Nenhuma vez. Então, nós temos aqui esse momento em que Elias, na dele, sabendo o que vai acontecer, talvez pensando assim: melhor Eliseu não passar por isso, né? O chamado é meu, sou eu que vou. Eliseu, fica aqui. E Eliseu: não, fico não, vou contigo. E aí, até então, que eles vão passando por esses locais. A Bíblia não nos diz quanto tempo isso levou, se foi um dia, se foi mais do que isso, né? Mas foi uma caminhada desses dois profetas juntos para o final de um ministério e o início de outro, né? E isso é uma coisa, na minha visão, muito bela, né? Que é o caminhar junto de dois homens de Deus, um dizendo: agora está acabando o meu tempo, e o outro sabendo: agora está começando o meu tempo. Não é? Nós vivemos momentos em que parece que toda a ruptura ministerial precisa ser uma ruptura ruim. Enquanto a Bíblia fala, e esse texto, inclusive, foi lido ontem, que há tempo para tudo. Não é? Rogério bem falou ontem: há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de chegar e tempo de deixar, né? E agora, antes da gente responder a pergunta, vou falar um pouquinho do que nós vivemos. Talvez aqueles que acompanharam bem de perto sabem disso, e aqueles que não acompanharam vão saber agora, né? Desde que nós entendemos de Deus, e o pastor Sinésio entendeu de Deus, que era momento de uma alteração de ministério, era o momento dele descansar, o que nós pedimos a Deus? Que isso pudesse acontecer debaixo da mão de Deus, que nós pudéssemos quebrar esse paradigma de que isso sempre é ruim. Toda vez que um pastor sai porque está com problema, e aí outro chega, né? Irmãos, o que nós vimos Deus fazer nesse período de transição pastoral, olha, foi maravilhoso, foi maravilhoso.
Se um dia você puder conversar assim, com alguém que acompanhou de perto, para contar cada passo, como foi, e realmente nós vimos a mão de Deus, né? Na alegria que Ele derramou sobre a igreja, sobre a vida do pastor Sinésio e da Sônia, né? E na forma que Ele nos conduziu até chegar no pastor Felipe. E nós precisamos crer nisso. O reino de Deus não se faz por politicagem. O reino de Deus não se faz porque homens decidem coisas. O reino de Deus se faz pela ação de Deus, pelo mover do Espírito Santo. E no mover do Espírito Santo, nós estamos vendo o quê? 2 homens de Deus caminhando junto. Um finalizando seu ministério e o outro, não no comecinho, porque o pastor Felipe já tem um bom tempo de ministério, né? Mas no começo aqui. E quando eu estava lendo sobre eles dois, eu pensei nisso, né? Eu falei, olha, que beleza disso, né? De 2 homens em momentos diferentes, caminhando junto, Elias preocupado com Eliseu, e Eliseu preocupado com Elias, dizendo, não te deixo não, vou contigo até o fim. Não sei como esse negócio vai acontecer, vou contigo até o fim. Não é? Isso é muito bonito, porque a gente precisa confiar que o Senhor direciona as coisas, né? Em tempos em que homens querem ter tanta influência na igreja de Cristo, e, infelizmente, nós temos visto muitas coisas acontecerem por politicagens humanas. Isso é muito ruim para a igreja. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de homens de Deus. Não é? Tem um avivalista, que eu não sei se eu vou acertar o nome, acho que John Edwards, que fala que são muitos teólogos de cabeça iluminada e coração vazio. Né? Quer dizer o quê? Homens que sabem muito, mas o coração não tem intimidade com Deus. Não andam por aquilo que Deus direcionou. Né? Veja Elias, sendo quem é, quando não sabia o que fazer, foi para o deserto e ficou lá até esperar Deus dizer o que fazer. E não sabia o que fazer, que falou, Deus, me leva agora, me leva, eu cheguei no meu limite. E Deus falou, não chegou não. Primeiro eu vou te curar, depois eu vou te dizer o que você vai fazer. Agora você unge aquelas pessoas que Deus nominou e você vai prosseguir. Mais um pouco, até eu dizer que é o final. Então, é Deus direcionando aquilo que Ele quer que aconteça. Certo? Vamos responder, então, as perguntas? Eu não sou uma professora tão didática, até brinco com a Carol que ela vai começar a me mandar recadinho. Olha, você não foi muito pedagógica. Então, vamos nos ater às perguntas para que vocês possam responder, tá bom? O desejo de estar ao lado de Elias demonstra o que sobre a personalidade de Eliseu? Se você gostaria de participar, levante sua mão, que o Josias vai levar o microfone para você. E aí você pode responder. O Pedro também está com o microfone. Então, se for do lado de cá, vai ser o Pedro. Se for do lado de cá, vai ser o Josias. O Eliseu quer responder, segundo o Josias. Muito bem. O desejo de estar ao lado de Elias demonstra o que sobre a personalidade de Eliseu? Rogério vai responder. Eu vejo em Eliseu algo muito legal, como nós vemos em Ruth com relação a Noemi. Né? Onde você for, vou. Onde você estiver, eu quero estar. Né? Para ver o que vai acontecer. Então, Eliseu teve essa atitude diante de Elias. Né? A gente vê também Elias, quando foi lido ali o texto, ele é mais, eu percebi, ele ser mais aberto do que Elias. Ou seja, o povo chegava a ele, não chegava a Elias. Então, sinal que ele tinha mais, né, abertura para o povo chegar. Você está sabendo que seu mestre vai ser levado daqui, né? Fica quieto, fica tranquilo aí. Né? Então, ele tinha intimidade também com os profetas. Então, ele tinha essa forma de ser dele diferente de Elias. Elias era mais solitário, tanto que ele mesmo falou assim, eu estou sozinho, Senhor, estou sozinho nisso tudo. Não, são 2 pessoas muito diferentes e, ao mesmo tempo, um objetivo traçado igual para os 2, né? É muito legal isso aí também. E uma coisa bonita do texto também é que você lembra lá que antes os profetas do Senhor estavam escondidos em cavernas,
sendo mortos por Jezabel, né? Agora, já há escolas proféticas nesses lugares que eles estão passando, né? Por isso, essa abordagem que eles têm com Eliseu, né? O Senhor foi mudando a história, né? E restaurando as coisas onde elas deveriam estar. Mais alguém gostaria de dar a sua opinião sobre esta questão da personalidade de Eliseu? A Sueli. Tá falando? Nós formamos o nosso pensamento, a nossa maneira de agir a partir das nossas relações sociais. Então, aquilo que a gente busca e se aproxima, a ver e a interagir, vai nos formando, né? Então, provavelmente, esse desejo, essa disposição vem do envolvimento numa busca de Deus anterior, né? Isso também eu fico pensando, né? Quem nós temos buscado, quem nós temos nos aproximado para nos relacionar, para formar a nossa personalidade, né? Então, ele tinha esses pensamentos, né, ser prestativo e esse poder, através do poder que você mesmo falou, né, de Deus. E Deus nos capacita, né? Foi o que ocorreu. Eu sei que não é bíblico, né? Diga com quem andas, que eu direi quem és. Não é. Mas a gente sabe, a gente tem uma máxima na pedagogia que o fruto não cai longe do pé. Por quê? Porque nas relações a gente interioriza muito do outro, né? Então a gente aprende muito do outro. Então eu acredito que Eliseu viu, né, o Espírito de Deus ali em Elias e ele que almejava aquilo, né? Então nesse sentido ele queria andar para ser como, né? E é isso que eu vejo, né? Então Mas é bíblico, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, as más companhias corrompem os bons costumes, tudo isso que nos leva a este mesmo entendimento, né? Vigie com quem você anda, porque isso influencia a sua vida. Aliás, hoje os coaches, os estudiosos do comportamento humano falam muito sobre isso, que é um conceito bíblico, né? Inclusive falam o quê? Preste atenção no seu grupo dos 5 amigos mais próximos. Se você é o melhor dos 5, você está no grupo errado. Você devia estar em um em que você é o pior, porque só assim que você vai melhorar, né? É lógico que isso é uma visão humanista, mas serve para a gente pensar. Serve para a gente pensar seriamente em como nós estamos conduzindo nossa vida. Pastor? Me chama muito a atenção nessa história as personalidades, né, como os irmãos estão falando. A personalidade de Eliseu era muito diferente da personalidade de Elias. Elias era uma pessoa mais tímida, com mais dificuldades de relacionamento, era alguém que tinha uma tendência maior ao sentimento de isolamento, de depressão. E Eliseu não, Eliseu é um cara da roça, né? Ele estava lá arando a terra, é um cara meio bruto. E a gente vê isso ao longo do ministério de Eliseu, né? E mesmo com essas diferenças de personalidade, eu entendo que Eliseu, ao ver como a personalidade de Elias funciona, ele fala, eu preciso estar junto desse cara até o último dia. Até o fim eu preciso estar perto dele. E uma das coisas que a gente ouve muitas reclamações de pastores que já foram jubilados é esse sentimento de solidão. Como se ele tivesse sido útil durante o tempo em que oferecia algo para a igreja, e depois, quando ele se aposenta, assim, os irmãos não valorizam mais o seu ministério. Aí chegam os pastores jovens, né, e falam assim, não, você não sabe nada, quem sabe é a gente. E aí, poucas pessoas estão vivas para lembrar daquele tempo em que ele foi operoso e serviu a Deus com poder. Então, isso fala também um pouco o nosso coração a respeito de nós honrarmos as pessoas, né? Aprendemos a honrar os nossos pastores, principalmente quando eles estão velhos. Lá na nossa igreja em Foz do Iguaçu, o pastor que começou o trabalho lá chama Júlio Paiva. Ele está vivo até hoje, com mais de 90 anos. E o pastor Júlio, algum tempo atrás, ficou doente, e eu ia nas visitas aos irmãos da igreja, e os irmãos falavam, pastor Júlio está doente. Pastor Júlio está doente. Vários irmãos falavam a mesma coisa, né? Aí no domingo eu enquadrei a igreja lá, falei, ó, pastor Júlio nunca foi meu pastor, eu conheço ele só de estar junto com ele num culto ou outro, mas ele foi pastor de vocês.
Ele batizou alguns de vocês aqui, ele fez o casamento de alguns de vocês aqui, ele apresentou os filhos de vocês aqui. Então, se ele está doente, vocês têm a obrigação de ir lá visitá-lo, de estar com ele. Então, nós precisamos relembrar esse sentimento de honra, né? De estar junto com esses homens de Deus nos momentos difíceis que eles precisam passar também, depois que chegam perto da hora de ir embora, né? Muito bem dito. E eu acho que Eliseu tinha por Elias também esse profundo sentimento de admiração, né? De ver naquele homem, um homem íntegro, buscando a Deus, vivendo tudo que ele viveu. Eliseu sabia das coisas que tinham acontecido através de Elias, né? Então, esse profundo sentimento de admiração, de dizer, não, eu quero aprender contigo até o fim, tudo que eu puder. E eu quero estar junto até o fim, seja como... Porque eu imagino que quando Deus revela a Eliseu que levará Elias, não revelou exatamente como, né? E Eliseu devia se perguntar como isso vai acontecer, como? Então, eu quero estar junto, né? Acho que aquele sentimento de talvez ele precise de mim nesse momento, né? E isso é muito... muito bonito da parte de Eliseu. E tem que ser da nossa parte também, como disse bem o pastor Felipe. Que outros profetas bíblicos realizaram milagres semelhantes ao último milagre de Elias? Qual é o último milagre de Elias narrado aqui, meus irmãos? Versículo 8. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. E as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Eles estão aqui diante do Rio Jordão, que não é um riacho, tá? É um rio grande. Para ali no Tibagi e pensa assim, não sei se vai equivaler em todas as épocas do ano, né? Mas pensa nisso, como é que eu pararia um rio desse aqui para poder atravessar seco, né? Em seco. Vamos lá, que outros profetas bíblicos realizaram milagres semelhantes? Então, o Elton está nos dizendo que semelhante foi Moisés na travessia do Mar Vermelho. Qual mais? Rogério está nos dizendo que Josué. Josué com a arca, né? Então o povo precisa atravessar o Jordão. Então aqueles que estão com a arca vão primeiro e os sacerdotes. E quando eles molham os pés no Rio Jordão, aliás, essa narrativa é muito legal porque ela conta exatamente como que as águas pararam, né? Que o rio que vinha, a correnteza do rio, ele para e faz um paredão. E aí o povo pode atravessar em seco, né? Josué, eu até marquei, Josué 3, você pode ler essa narrativa que é muito interessante. Eliseu, depois nós vamos ler que Eliseu vai ter que voltar. Ele atravessou para ir, ele tem que atravessar para voltar. Só que daí ele vai voltar sem Elias, certo? Algum mais? Elisa e Eliseu. Mas eu acho que aqui... Vamos perguntar ao autor da pergunta, mas eu acho que ele está se referindo mais a essa questão de parar águas. O autor da pergunta diz que é esses aí mesmo. Agora, claro, milagres que fizeram parar o curso do natural, né, nós vamos ter outros, como a ressurreição de Lázaro. O curso natural das coisas foi parado. O milagre é isso, né? O natural está sendo paralisado para que o sobrenatural aconteça. Né? De Elias. Ah, sim. Obrigada, Sueli, verdade. O último milagre foi a questão das águas. Então, nos ativemos aqui aos milagres relativos à abertura de rios e mares.
O que o surgimento de novas escolas proféticas sugere sobre a vontade de Deus para o seu povo naqueles dias? A gente comentou sobre isso, que o fato deles terem encontrado aí os grupos de profetas e 50 profetas os terem acompanhado até próximo Jordão, demonstra que as escolas proféticas estavam reativadas em Israel, né? Voltamos a preparar e a treinar profetas. O que isso significa? O que sugere a nós sobre a vontade de Deus para aquele povo? Pode levantar sua mão e o microfone vai chegar até você. Muito bem. Já que vocês estão tímidos para responder, sugere a nós que a vontade de Deus para aquele tempo é a mesma vontade de Deus para hoje. Que existam pregadores da palavra, gente preparada para dizer qual é o motivo da sua fé. Missionários. Quem são os missionários? Rogério, que foi ordenado pastor ontem. Soares, pastor Felipe. Todos nós, né? Todos nós. Nós fomos chamados a pregar a palavra do Senhor, a falar da razão da nossa fé. O profeta não faz nada além de dizer qual é a vontade de Deus. Essa é a função do profeta. Lógico, nós temos aqui um tempo em que os profetas recebiam revelações especiais e precisavam trazer esta revelação direta de Deus aos líderes, aos reis. Sim, claro, mas nós recebemos a revelação de Deus através do Espírito Santo, que é o quê? Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Jesus Cristo é aquele que religa o homem a Deus. Só é possível se achegar a Deus através de Jesus Cristo. E nós somos os profetas dessa mensagem, para dizer ao mundo esta mensagem. Então, Pedro, traz o microfone para o Rogério, enquanto ele chega. Então, nós precisamos saber que o ministério profético, hoje em dia gostam de usar esse termo de forma equivocada, né? O ministério profético do fulano. O ministério profético do fulano é o mesmo que o seu. Se ele for sério, claro, né? Anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Dizer às pessoas, ainda que elas não queiram ouvir, sem Jesus não há salvação. Então, existem revelações proféticas específicas, nós trabalhamos com isso no Antigo Testamento, e Deus pode, e claro, nos dá, às vezes, uma palavra específica para alguém, e nós devemos ser muito tementes a Deus quanto a isso. Mas a nossa missão profética é anunciar ao mundo Jesus Cristo. Rogério? Então, Nídia, eu também entendo que nós estamos numa escola profética agora. Né? Ou seja, como que eu vou passar para alguém algo que eu não sei? Então, eu venho aqui, o negócio comentou, Deus se revelava de formas diferentes. Né? Hoje, Ele se revela pela palavra. Né? Hebreus 1:1, se revela pela palavra. E nós estudamos a palavra e nos carregamos da vontade de Deus, nos carregamos do conhecimento, como Oséias 6:3 fala também, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para que nós possamos ter estrutura, com condições de passar para outros aquilo que Deus quer que nós passemos, como a salvação em Cristo Jesus. Tem que ser passado, mas aquilo tem que estar em nós para que nós possamos passar. E eu vejo a escola dominical como uma escola profética, onde nós aprendemos para passar para os outros. O que eram as escolas proféticas? Esses chamados, como hoje, né, eles iam aprender para que eles pudessem realmente ter conhecimento de quem Deus era, de como Deus se revelou. E pudessem realmente exercer um juízo quanto àquilo que eles vão profetizar. Veio de Deus, é voz de Deus. Hoje em dia nós temos muitas pessoas aí se dizendo profetas de Deus e revelando coisas contrárias à Bíblia. Se está contrário à palavra de Deus, você já tem uma certeza, de Deus não vem. Não vem. Ou vem de homens, ou vem de outros espíritos, mas de Deus não vem. Porque Deus não se revela contrário à sua palavra. Certo?
Pastor? Só quero dar uma pincelada de que na época em que isso estava acontecendo, na época do rei Acabe, o templo estava em frangalhos, o sacerdócio estava em ruínas, tinham muitos falsos profetas, ao invés dos descendentes de Levi organizarem o culto, que organizava o culto eram os sacerdotes de Baal, então estava tudo perdido. Então essas escolas proféticas surgem também como pequenos luzeiros ali no país, né? Lugares onde a palavra de Deus voltou a ser estudada, onde Deus voltou a ser buscado, e lugares que começaram a preparar pessoas para restaurar Israel. Então ali era como se fosse a categoria de base que ia se tornar a nova esperança para Israel nos tempos futuros. Muito bem, excelente. Veja só a importância, né, ainda maior, então, das escolas proféticas naquele momento, né, de reconstruir aquilo que estava destruído, que estava corrompido, né? Porque nós estudamos aí Jezabel. Jezabel corrompeu a adoração do povo de Deus de todas as formas. E tudo isso precisava ser restaurado. E hoje, eu vou desafiar você a ter um extremo cuidado com aqueles também que estão corrompendo a adoração do povo de Deus, não é? Atenção com isso, atenção. Lógico que nós tentamos não focar em criticar outras denominações, né, chamadas evangélicas. Mas nós somos chamados a ter sabedoria. Nós precisamos julgar coisas que acontecem no meio dos chamados evangélicos, que não têm base bíblica e que não provém de Deus. Não provém de Deus. Vamos lá. 23. Um pedido ousado. Elias ainda está vivo. Elias ainda está, bom, no sentido de que não conheceu a morte, né? Ele permanece, mas houve uma alteração aí do curso natural das coisas, mas neste momento aqui com Eliseu, ele está caminhando ainda com Eliseu. E aí eles vão ter um diálogo muito interessante para esse finalzinho e para os acontecimentos finais. E aqui nós vamos ter oportunidade também de corrigir um erro teológico, que está até nos livrinhos que a gente mostra para as crianças. Vamos lá, 2 Reis 2, 9 a 10. Quem gostaria de ler para nós? Os irmãos estão muito tímidos hoje, né? Acho que foi o bolo de ontem, né? O Rogério vai ler. Um pedido ousado. Depois de atravessarem o Rio Jordão, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é muito difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Só um pouquinho, por favor. É isso. De novo, só um pouquinho. Está lá mais para cima. Isso. Do contrário, não será atendido. Pode ser. Obrigado. Um último pedido é concedido a Eliseu antes do inevitável acontecer. O que posso fazer em seu favor? O jovem profeta poderia ter pedido bens materiais ou glórias humanas, mas isso não era do feitio de Eliseu e nem seria concedido por Elias. O que ninguém poderia imaginar é que Eliseu pudesse ser tão ousado. Ele não pede apenas que o espírito que habita em Elias habite também nele. Ele pede que em sua vida haja o dobro. O pedido de Eliseu é difícil, como disse Elias, mas não é orgulhoso ou personalista. Eliseu só deseja ser um instrumento ainda mais poderoso nas mãos de Deus. É um pedido ousado, mas corajoso. Beira a insensatez, mas é o desejo de um jovem em cujo qual pulsa nas veias o desejo de servir. O pedido de Eliseu seria realizado se ele permanecesse ao lado do seu mestre, o que já estava em seu coração. Muito bem. Conhecendo os milagres que Elias tinha operado,
Você pensa que Eliseu poderia ter pedido muitas outras coisas? Porque Elias ressuscitou pessoas, fez jorrar azeite da botija, fogo descer do céu, parar a chuva, voltar a chuva. E tinha acabado de abrir o Rio Jordão. Quanta coisa poderia ter passado na cabeça de Eliseu nesse momento, né? Pensando, gente, essa é a oportunidade da minha vida, eu podia pedir os números da Mega Sena, né? Mas não. Eliseu está focado mesmo. Ele sabe por que ele está com aquele homem. Ele sabe qual foi o chamado dele. Então, dito isso, nós vamos responder a pergunta. Pedir com ousadia é uma atitude ambígua. Pode ser expressão de fidelidade ou o aflorar da vaidade. Como encontrar o equilíbrio? Como distinguir uma da outra? E aqui, ao responder esta pergunta, ou algumas partes dessa pergunta, você pode comentar também o que você entende desse pedido de Eliseu para Elias. Ok? Vamos lá. Quem vai começar respondendo esta pergunta ou uma parte dela? Vamos fazer o Pedro e o Josias andar um pouco agora. Vai lá, Rogério, puxa a fila, vai. Vem cá, Pedro. Acho que é melhor você sentar perto do Rogério. Puxa a fila aí para o pessoal se animar. Sempre pedir com ousadia é bom. Nós falamos sobre isso no culto de oração de terça-feira passada, né? Ou retrasada, coisa assim. A ousadia agrada a Deus. E Eliseu foi muito ousado em pedir para Elias uma porção dobrada, né? Um espírito dobrado. Não é que vai ter o dobro do poder de Elias, é diferente, né? Ele vai ter uma primazia nas coisas que Elias também tinha, né? E diante de Deus também, uma primazia. Você quer ser como meu servo é, que bênção. Essa coisa que nós queremos ser como aquele que... Ontem eu estava lendo nesse sentido. Nós buscarmos andar com quem te agregue. Falei agora há pouco com alguém na frente. Né? Falei, não, foi com o Gil, que veio ontem aqui, de Nossa Senhora das Graças. Você está lá em casa. Falei com ele, Gil, ande com quem vai agregar com a tua vida. Igual você falou agora há pouco. Né? Que eu seja o menor do meu grupo, que possa aprender. Né? Isso é fantástico. E essa ousadia de Eliseu, né? Querer ser como Elias era, que eu vejo que é nesse sentido, né? Ter o que Elias tinha é fantástico para a nossa vida também, né? Isso não é vaidade, né? Se for diante de Deus seu coração, isso não é vaidade, né? Isso aí é fidelidade a Deus, que Deus pede para que nós sejamos. Paulo falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Bom, acho que a distinção para encontrar o equilíbrio entre vaidade e fidelidade está mais pela questão do você tá pedindo algo que você necessita ou para usar para alguma coisa ou porque você quer ter alguma coisa. Tipo, eu pedi com ousadia, tipo, eu quero que Deus me dê um carro. É um pedido ousado, mas eu tô pedindo um carro para quê? Só para ter um carro? Se eu pedir, não, quero que Deus me capacite para que Deus me dê dinheiro para, tipo, vou para a tenda da Angola. Daí, tipo, eu tô pedindo para um propósito para eu trabalhar com isso, não para eu ter alguma coisa. Esse é o meu filho, tá vendo? Jesus nos diz o quê? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar. Acho que é a sondagem do coração, né, daquele pedido. E Tiago ele fala, né, dos pedidos, vocês não recebem porque pedem mal, né, pedem para os seus próprios prazeres. Não sei se é Tiago, minha memória não é muito boa, mas eu sei que eu acho que pedir para Deus quando se alguém chegasse, né, por exemplo, e fizesse assim como para Salomão, né, Salomão podia pedir o que quisesse para Deus, né. E ele pediu sabedoria, né? Então, e isso fez dele próspero, né? Então, acho que sondar o coração, acho que essa é a questão, né?
para que esse pedido? Eu vou querer um carro para quê? Para os meus prazeres ou para a glória de Deus, para servir os irmãos e outras coisas assim, né? Então, a gente precisa que Deus sonde o nosso coração e nos direcione à vontade dele também, né? Porque eu acredito que essa foi a vontade de Deus para a vida de Eliseu, porque ele já caminhava ali com Elias e Deus já tinha um propósito para a vida dele e ele sabia muito bem o que era, né? Então, eu acho que esse pedido nem veio dele, né? Já era uma coisa que Deus tinha para a vida dele, né? Mas agora eu vou dificultar um pouco mais ainda isso aí. Porque tá certíssimo tudo que foi dito até agora, mas nós pensamos em coisas materiais, né? Certo. Eu quero isso para quê? E quando aparentemente o pedido é totalmente voltado para servir a Deus. Não, eu vou começar esta igreja e dá tudo errado. E homens de Deus se frustram e saem feridos e arrebentados. E aí? Como explicar? É ousadia? É vaidade? Qual é o equilíbrio entre isso? Ninguém? Ah, Sueli, desculpa, Sueli, eu não vi. Eu ia falar uma outra coisa. Não, só um pensamento meu. Pode falar já? Ah, mas aí vai quebrar o seu pensamento. É uma coisa totalmente dentro, mas fora. Esse assunto que a Nídia puxou é muito interessante, né? Porque existe uma vaidade emocional, uma vaidade espiritual também, e que é presente na vida da igreja. Então, eu acredito que nós devemos sempre sondar nosso coração no seguinte sentido: o que eu estou pedindo, o que eu estou querendo realizar, vai de acordo com a palavra de Deus? Primeiro filtro. Segundo filtro: o que eu estou pedindo, eu estou querendo realizar, está em consonância com o que os meus irmãos pensam e pedem também? Porque, infelizmente, hoje em dia, existem muitas pessoas que dizem assim: Deus me chamou, e todo mundo fica dizendo, mas como? Ninguém vê isso na vida da pessoa. Então, Deus fala através da sua igreja, manifesta o seu poder através da sua igreja. E um terceiro filtro é o seguinte: isso que eu estou almejando, que eu estou desejando, é para a minha glória e para a minha honra, ou é para a glória e honra de Deus? Vai beneficiar a mim ou vai beneficiar a outras pessoas? Quero a porção dobrada do teu espírito. Ora, Elias teve muitas dificuldades ao longo do ministério. Então, Eliseu diz assim: olha, eu acho que para mim vai ser muito mais difícil, então eu preciso de muito mais orientação do Espírito Santo. O que Eliseu quer não é ser mais famoso do que Elias. O que Eliseu quer é exatamente ter poder de Deus para lidar com dificuldades como Elias lidou. Então, ele queria essa unção de fidelidade, de coragem, de ousadia para continuar o ministério dele. Então, é um pedido sincero, é um pedido que não parte de uma vaidade. Então, nós precisamos pensar isso na nossa vida espiritual, aquilo que queremos realizar. Porque dentro de uma igreja como a nossa, por exemplo, existem muitas ideias e muitas visões. Então, tem muitas pessoas que pensam que determinadas coisas devem ser realizadas dentro da igreja, e eu tenho certeza que nenhuma delas faz isso por mal. Todas pensam no bem da igreja, pensam no crescimento, no desenvolvimento, que pessoas conheçam a Jesus. Mas nós precisamos distinguir se isso não é algo do nosso coração. É algo que nós tivemos uma experiência boa com essa estratégia, nós gostamos, é algo que nós sabemos fazer e nós queremos colocar isso para os demais. Então, nós precisamos, como igreja, ver o que Deus está direcionando e abraçar isso, né? Que não seja a visão só do pastor ou a visão só de algum irmão, mas que seja algo que o Espírito Santo confirme nos nossos corações. Aí nós vamos ter muito mais facilidade para fazer algo que seja efetivamente de Deus do que algo que seja da nossa vaidade. É isso mesmo, perfeito. Saber se Deus está te chamando para isso que você está almejando, porque às vezes o nosso coração é enganoso, a Bíblia nos ensina isso, né? E convencidos de que é algo que nós precisamos fazer para servir a Deus, nós desejamos estar onde Deus não nos colocou, né? Nós somos saudosos da Clotilde e da Adriana, né? Algum dia você viu a Clotilde aqui na frente cantando para que fosse vista por todas as pessoas? Não, ela tocou a sua vida orando por você. Ela tocou a sua vida trazendo uma palhinha italiana porque ela lembrou de você,
Não foi? Mandando uma mensagem no WhatsApp. Foi assim que ela tocou as nossas vidas. Olha a Adriana, tocou as nossas vidas cuidando de pessoas em situação de necessidade. Te fazendo ajudar coisas que você nem estava sabendo. Ela botava uma mensagem lá, você pensava, não, se a Adriana está pedindo é coisa séria. Então, às vezes, a nossa vaidade nos faz querer estar em lugares onde Deus não nos mandou estar. E, com isso, nós sofremos. Então, sempre nós devemos nos perguntar, Senhor, é o teu chamado? É isso que o pastor falou. É a necessidade da igreja? Qual é a visão da igreja? Conversar com os nossos líderes, conversar com os nossos pastores, né? Quando nós iniciamos a célula de casais, eu me lembro que eu sentei com o pastor Sinésio e falei, pastor, Deus tem me incomodado no sentido da gente começar uma célula de casais, tal, e eu conversei com o Rogério e com a Sara, e eles topam fazer com a gente, tal. Conversamos sobre isso, ele olhou para mim e falou assim, Deus está te incomodando? Eu falei, tá. Ele falou assim, então, só achar o dia e começar. Não é? Mas é algo que, assim, mesmo que, no meu entender, Deus estivesse falando comigo, Deus tivesse nos mandado já os parceiros para isso, seria correto se eu simplesmente decidisse começar uma célula de casais da Igreja Batista Aeroporto, sem sentar com o meu pastor e dizer, pastor, eu posso fazer isto? Entende? Há uma ordem no mundo espiritual. E Deus nos chama para viver em harmonia e em obediência. Todos esses atributos são atributos daqueles que servem a Deus. Não é? Certamente, vocês conhecem o pastor Sinésio tanto quanto eu. Se eu começasse a célula sem falar com ele, não ia me dar uma cajadada. Não ia. Mas teria que partir de nós dizer, não, nós não estamos autorizados a começar isso sem autorização do pastor da igreja. Entende? Nós não estamos falando de uma autoridade espiritual equivocada que alguns líderes têm usado para conduzir os rebanhos de forma triste, que nós temos visto. Mas nós estamos falando de cada um de nós fazer aquilo para que Deus nos chamou, da forma que Deus nos chamou. Não há unção do Espírito Santo na rebelião. Aliás, pensa lá na rebelião dos anjos, acabou muito mal, né? Muito mal. Não há. Aquilo que é de Deus traz paz, a união na igreja. Deus confirma nos corações. Não é? Muito bem. Lídia, Oi, Sueli? posso Pode, fazer claro. minha... Desculpa, eu tinha esquecido. Não, isso é um pensamento apenas de refletindo. E eu fico imaginando Elias, ele oferece esse pedido, né, esse favor, e posso fazer em seu favor. Aí me passa à mente o seguinte, Deus estava revelando já, antes do profeta Eliseu falar, para o Elias, e já iria acontecer ou não, né? Um pensamento meu. Ele está querendo, pergunta para ele já está querendo fazer uma questão e passa para a minha mente, né? Será? Não sei se deu para entender nesse sentido. Eu acho que nós não vamos conseguir responder essa pergunta, né? É uma suposição só. É, claro, Né? claro. Às vezes passa. Aí eu passo. Só uma curiosidade. Elias fez 7 milagres, né? Eliseu fez exatamente 14 milagres. Exatamente o dobro, né? Eliseu, nós não vamos na sequência estudar Eliseu, está começando o mês da família, nós vamos para temas da família e a próxima sequência de estudo ainda está sendo selecionada. Mas quem sabe um dia nós vamos estudar Eliseu, e Eliseu também é uma figura muitíssimo interessante, né? Vamos lá, vamos para o ponto 24. E eu falei que a gente ia corrigir um erro teológico, mas não era no 23, é no 24, tá? Talvez 2, né? O profeta que não morreu, 2 Reis 11 a 18. Quem gostaria de ler para nós? O Gustavo lerá para nós este texto. O profeta que não morreu, 2 Reis 2, 11 a 18. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou.
E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram, até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens, que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Antes de você prosseguir, presta atenção aqui no versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Como é que Elias foi levado ao céu? Num redemoinho. Não numa carruagem e cavalos de fogo, tá? Eu me lembro vividamente que os meus filhos tinham um livro ou uma Bíblia, isso eu não sei, mas a imagem eu me lembro, que era uma imagem linda de Elias indo ao céu na carruagem de fogo, né? E muita gente ainda reproduz isso, né? A ideia dos cavalos e da carruagem de fogo indo aos céus. Mas, na verdade, isso os separou e Elias foi levado ao céu num redemoinho, tá? Não tem problema nenhum ilustrar lá lindamente a carruagem, os cavalos de fogo, para que a criança visualize, inclusive, a grandeza desse acontecimento, né? Só corrigir aí, às vezes a gente, até adulto, a gente fala, né, errado. Elias não foi na carruagem, viu? Elias foi no redemoinho. A carruagem serviu para separá-los, tá bom? Não, aqui fala que foi num redemoinho, né? Também, pode. Isso pode. Não deixa. Vamos lá, Gustavo, leia para nós o comentário, por favor. De repente, quando menos se espera, Elias e Eliseu são surpreendidos por carruagens e cavalos de fogo que os afastam um do outro. Foi preciso uma comitiva celeste para separá-los. Elias é assunto ao céu em um redemoinho e para Eliseu resta apenas o manto do seu mestre. A tristeza de Eliseu é notável. Ele chora, rasga suas vestes. Agora ele é líder dos profetas de Deus contra a impiedade de Jezabel. Os discípulos custam a entender o que aconteceu. Procuram Elias pelo deserto, mas a verdade é que ele já não está mais. Agora é Eliseu que divide o rio Jordão. O poder de Deus mudou de vaso. Elias é um dos profetas mais notáveis da Bíblia, seja pelo seu surgimento repentino nas páginas dos livros dos reis de Israel, seja por seu ministério poderoso e cheio de fogo, seja por sua fragilidade e humanidade singelas, seja por sua partida majestosa. Elias se levantou contra os pecados de Israel e, ao fim de seu ministério, inaugurou um novo tempo para o reino do norte. Agora, os reis do norte também teriam profetas para lhes revelar a vontade de Deus e apontar seus pecados sem medo do revide. A partir da assunção de Elias, Eliseu passa a ser o profeta de Israel, realizando um ministério ainda mais longevo que o de Elias. Mas isso é história para outro estudo. Veja que quando Eliseu está retornando, né, aquilo que eu disse a vocês, ele para na beira do Rio Jordão e agora, né? Agora tem que atravessar de volta, o rio já voltou ao seu curso natural, a correnteza do Rio Jordão está lá, né? Então, o que acontece? Ele precisa passar por essa experiência de atravessar o rio.
Versículo 14. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Vocês se lembram que tinha 50 profetas lá do outro lado, esperando para ver o que ia acontecer? 50. Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele. Veja só que ele começa ali o seu ministério com Deus confirmando que há um novo profeta substituindo Elias, né? E eles reconhecem isso quando vem o milagre se realizando. O espírito profético de Elias está agora sobre Eliseu. Então a pergunta letra A é: por que Elias não provou a morte? Por que Deus o arrebatou aos olhos dos profetas? Eu acho que porque Deus quis, basicamente, né? Porque ele inclusive, ele diz lá para Pedro, né? Quando ele reclama de João, assim, fala: e se eu quiser deixar esse aqui vivo até quando eu volte? Ele fez exatamente isso com Elias, só porque ele quis. E ninguém tem nada a ver com isso, né? Acho que Deus queria só: vou fazer isso aqui. Tem algum motivo? Não tem, mas eu vou fazer porque eu sou Deus, né? Porque, literalmente, não tem mais nenhuma... Ele aparece depois com Jesus e diz que... a Bíblia diz que ele vai aparecer como uma das duas testemunhas, né, no final. Acusando, fala aquilo que ele aparece em Jerusalém, em Israel ali, e fala em todas as línguas ao mesmo tempo, assim. Mas o porquê, realmente não tem muito... Além desses motivos, não teria uma necessidade, assim... Uma necessidade indispensável, sabe? Eu vou só pedir a ajuda dos universitários para a gente confirmar Sim, uma perdão questão. se eu estou errado. Não, eu também agora fiquei na dúvida. No Monte da Transfiguração aparece Elias e Moisés, mas as duas testemunhas na Bíblia nomina, diz que será Elias, tem a impressão que não, que nesse aspecto não, né? Os estudiosos de Apocalipse dizem que seria, né? Mas eu acho que a Bíblia não nomina. Então, no Monte da Transfiguração você está correto, de fato é Elias, certo? E há, de fato, a profecia que as duas testemunhas virão no final dos tempos, e a maioria dos estudiosos indicam que seria Elias. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês é: Elias foi o único que não morreu? Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, viveu aproximadamente 300 anos. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Né? Não sabemos como, não sabemos se teve participação dos cavalos e carruagem de fogo aqui, mas, de fato, teve Enoque também. Eu não sei se há uma resposta melhor. Um microfone para o Rogério, por favor. Se há uma resposta melhor do que a do Gustavo. Vamos esperar, então, a resposta do Rogério e do Pascoal sobre por que Elias não provou a morte. Oi? Quando Jesus foi assunto ao céu, por que tantos viram, né? É uma forma de dizer que, poxa vida, não tem como negar isso aí, que muitos viram acontecer isso aí. Pessoas morreram por esse motivo, né? Confirmando que Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou. Eu vejo que quando Eliseu também permitiu que os profetas fossem lá espiar, eles estavam aprendendo de Deus, como nós aprendemos aqui de Deus, né? De repente, pode ser, é o pensamento meu, né? Que Deus permitiu também que eles vissem Elias subindo, que eles viram, né? Para que pudesse fortalecer aquilo que eles estavam aprendendo nas suas escolas, para que eles pudessem ver: eu tenho poder para fazer isso aqui no meio de vocês, entendeu? Acreditem em mim, porque eu posso realizar maravilhas no meio de vocês. Então, talvez seja um ponto nesse mar de informações aí, né? Pascoal?
Eu achei que você tinha pedido. Não, mas você levantou a mão assim, eu achei que era para pedir a palavra. Eu não sei se é o meu entendimento, mas para mim parece que foi só Eliseu que viu ele subindo, né? Mas, enfim, a carruagem, vou voltar lá na carruagem numa palavrinha. A carruagem, como diz no verso 12, é uma visão de Eliseu. Que ele diz assim, quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como carros de fogo. Então, é uma visão que Eliseu teve acerca do arrebatamento de Elias, que subiu num redemoinho, como num redemoinho, né? E era isso que eu ia comentar com relação, eu concordo com o Gustavo. Deus faz o que quer fazer, sem muita explicação. Como Enoque, ele levou Enoque, como Eliseu, ele levou Eliseu, porque aprove a ele fazer isso. Assim, e ficou esse testemunho para nós da grandeza e do poder de Deus. Era isso. Eu só vou, assim, no versículo 11 fala que enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, né? Então, eu penso que não foi só a visão de Eliseu, não. É que, de fato, ele apareceu, né? E os separou. Tá? Sim. E Eliseu que viu esse carro de fogo. Assim, é o que eu estou percebendo no texto. Não estou dizendo que que está correta a minha percepção. Entendi, né? entendi. E essa parte do 12, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel, na verdade, ele está fazendo uma comparação de Elias, né, com esse acontecimento, que é muito interessante, né? Porque, se você pensar bem em Elias foi um carro de guerra mesmo, né? Num tempo de guerra espiritual, né? De guerra espiritual. Muito bem. Mãe, Vamos. Sim. além do que o Guti falou, que Deus fez o que ele quis, eu acho que uma coisa recorrente até no estudo de Elias é como Deus prova que, tipo, Elias tá errado e, tipo, você tá reclamando muito. Vou provar que não é do jeito que você tá reclamando. Então, tipo, ele fala que tá sozinho, que nada vai dar certo, e ele mostra que ele tá errado. Não, você tem Eliseu aqui que vai te substituir, não sei o quê. E Elias, muitas vezes, ele tem um negócio de, tipo, se pra mim já deu, então me mata logo. E é meio que um jeito disso também, tipo, mano, você não vai morrer, porque não acabou. Mesmo indo pro céu, não acabou. Isso mesmo. Mas eu acho muito incrível, o pastor quer o microfone, essa questão que Elias tem, que às vezes nós temos medo de ter, que é a sinceridade rasgada com Deus, né? Gente, isso aí é tão importante, porque não há nada que você possa dizer para Deus que Deus diga assim, não sabia. Nada. A gente precisa retomar essa sinceridade rasgada com Deus, sabe? De dizer, Senhor, eu estou me sentindo assim e estou colocando isso diante de Ti. Desesperançoso, frustrado, como Elias. Como Elias, eu estou arrebentado, eu quero morrer. Um cristão falar que quer morrer, parece que pecado terrível, não é? Meu Deus, como isso? Mas Elias chega diante de Deus e diz isso, diz, olha, eu quero morrer, não é? E o Senhor trabalha nesse momento de Elias de uma forma grandiosa, como a gente viu nas aulas passadas, né? O leva lá para o monte, trata dele, até que ele de fato vê o Senhor, sente a presença de Deus e é curado. Pastor? Só fazer uma colocação aqui. Qual era o desejo de Acabe a respeito de Elias? Que Elias morresse. Qual o desejo de Jezabel a respeito de Elias? Que Elias morresse. Qual o desejo de todos os falsos profetas de Baal e de Astarote que lá estavam? Que Elias morresse. Qual era o desejo do próprio Elias? A morte, né? Então, a morte é algo muito presente na vida toda de Elias. Então, quando Deus o arrebata, o toma para si, né? Faz com que ele não prove a morte, é uma forma de Deus mostrar para ele que a morte não é tão importante quanto ele pensa, né? Falar, já que a morte te perseguiu a vida inteira, então você não vai morrer, sobe aos céus comigo. E é uma experiência maravilhosa de se pensar, né? Que Deus
Diz, agora vem. Sem experimentar a morte, vem. Não é? É muito maravilhoso. Tem só uma historinha que eu lembrei enquanto os irmãos estavam falando, uma historinha do Enoque, né, que também foi assunto aos céus. Conta-se que um dia um casal da igreja chegou em casa depois da escola bíblica e perguntou aos filhos: o que vocês aprenderam hoje na escola bíblica? Aí o filhinho pequeno deles falou assim: hoje nós aprendemos na escola bíblica a história de Enoque. E aí os pais ficaram pensando, né? Puxa vida, como será que a professora ensinou isso, né? Que ele foi arrebatado, assunto aos céus, não provou a morte. E aí perguntaram para o filho: explica para nós, como foi essa história? Aí o filho falou: essa história foi muito simples. Enoque e Deus começaram a caminhar. Caminharam tanto que estavam mais perto da casa de Deus do que da casa de Enoque. E aí Deus disse para Enoque: fica por aqui mesmo. Só a simplicidade de uma criança, né? Simplicidade, né? Que nos ensina tanto, né? Olha a filosofia de uma resposta tão simples, né? Bom, a letra B, como Elias subiu ao céu, foi numa carruagem de fogo, nem vou deixar vocês responderem, que vocês já aprenderam que não foi. Foi no redemoinho, tá bom? Letra C, qual a principal lição que pode ser aprendida da bela história de Elias? Aqui daria para a gente falar durante horas, né? De tudo que nós podemos aprender. Então, eu vou deixar só 3 pessoas falarem. Se você gostaria de falar, é a hora de levantar a mão. Não havendo, eu vou concluir, porque o horário já está avançado. Tá bom? Nós aprendemos tanto com Elias, não foi, meus irmãos? Tanto. Elias era um homem simples, mas um homem que teve um chamado, respondeu esse chamado e viveu o seu chamado na dependência de Deus, que teve coragem. Lembra lá quando Elias e Acabe se reencontram? Acabe era o rei, ele não era um igual. Acabe diz o quê? Ah, perturbador de Israel, é você? Elias diz: eu não sou não, o perturbador de Israel, é você e a sua família. Não é? Elias sofreu, Elias viveu experiências tremendas com Deus, foi para o deserto, chorou na presença do Senhor, desistiu, esperou a cura do Senhor, prosseguiu no seu ministério, preparou um sucessor. E quando Deus diz para ele assim: vai e unge Eliseu que vai te suceder. Ele não diz: não, mas agora que eu estou bom, agora eu quero continuar mais. Não, ele vai lá e unge Eliseu. E Eliseu, como homem da roça, simples, objetivo que era, faz o quê? Queima o arado, mata os bois e faz uma festa para o povo e diz: agora chega, eu não vou mais arar a terra, agora eu vou pescar homens. Né? Elias e Eliseu caminham esse final aí de uma forma muito, muito bonita. Então, com a história de Eliseu, meus irmãos, a gente pode aprender quase todos os conceitos para a nossa vida cristã. Se você não teve a oportunidade de acompanhar conosco o estudo da apostila, eu te aconselho a ler essa apostila. Leia, você vai aprender, leia livro 1 Reis, 2 Reis, toda a história aí do profeta Elias, né? Assista as aulas estão gravadas e estão no nosso canal do YouTube, você pode assistir todas elas para aprender mais, porque nós precisamos aprender de Deus, tá? É isso que fortalece a nossa fé. Na finalização aqui, existem vários textos bíblicos que se referem à história de Elias. Elias pela Bíblia, né? Em 2 Crônicas vai nos narrar uma carta que Elias escreve para o rei Jeroão de Judá, profetizando uma doença mortal, que ele já teve que fazer isso também. Nós já estudamos lá com Acasias, certo? Em Malaquias 4:5 fala de um novo Elias que surgirá. Quem foi esse novo Elias? João Batista. João Batista era Elias reencarnado? Olha, irmãos da Igreja Batista. João Batista era Elias reencarnado? Não. Responda com convicção. Não. A Bíblia não nos dá base alguma para a doutrina de reencarnação. Para resolver isso aí, perguntaram para o próprio João Batista: você é Elias? Não, eu não sou Elias.
O texto bíblico que fala sobre isso nos fala que o mesmo Espírito repousava sobre João Batista. Havia muitas semelhanças nesses dois profetas, inclusive a ousadia, né? Não só a ousadia, o fato de se vestir de peles, um cinturão, viver no deserto, indicar os pecados sexuais, enfrentar reis, né? Mas João Batista é muito claro. Não, Jesus também vai falar sobre isso, dizer, olha, Elias já veio e vocês não ouviram. Né? E João Batista é aquele que foi profetizado para essa profecia de Malaquias, que ele prepararia o caminho do Senhor. Né? E quando começam a questionar João, você é o Cristo, você é Elias, você é profeta, ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu só vim aqui fazer um trabalho de terraplanagem. Já está entre vocês aquele de quem eu não sou digno sequer de desatar uma sandália do pé dele. Né? Então, a gente precisa saber que Elias não reencarnou, não existe nada disso aí não, tá bom? Nós estamos falando de uma ousadia profética. E em Romanos, Paulo vai ressaltar que Deus mantém sempre um remanescente fiel, que Deus ensinou a Elias também, né? Olha, você não está sozinho, ainda tem 50 mil. Eu preservei gente que me serve, tá bom? Elias era um homem de oração e de comunhão com Deus. Não existe como viver uma vida cristã vitoriosa, profética, se nós esquecermos que vida cristã é relacionamento pessoal com Deus. É vida em comunidade? Não tenha dúvida. Essa história de eu sou desigrejado, eu não preciso da igreja, eu não sei quem começou isso aí, mas Jesus não foi. E se não foi Jesus, tem alguma coisa errada com essa ideia. Porque nós fomos chamados para servir num corpo. Um corpo que o cabeça é Cristo. Você não vai ser o resto do corpo todo sozinho. Então não é possível essa coisa de ser desigrejado. Servir ao Senhor é em comunidade. É como a Bíblia nos ensina que deve ser feito. Certo? Ok? Que bom que nós pudemos ter esse tempo junto para estudar a vida do profeta Elias. Eu quero convidar o pastor Felipe, que vai orar para encerrarmos e também nos passar os avisos. Louvado seja Deus, muito obrigado, irmã Nídia, pela excelente aula. Deus nos abençoou demais no estudo da vida do profeta Elias, não foi? Foi muito bom. Nós dissecamos esse personagem da Bíblia. Estudamos todos os textos que falam sobre ele na Bíblia. Como é bom a gente poder ter essa profundidade. Algo que me marca na vida de Elias é a sua fidelidade, a sua capacidade de ser fiel mesmo quando é difícil. Então isso é algo que deve nos chamar a atenção e nos motivar na nossa vida de fé. Encerrando hoje esse estudo sobre a vida do profeta Elias, nós vamos começar, a partir de semana que vem, na nossa escola bíblica dominical, a trabalhar temas voltados para a família. Então, alguns irmãos aqui dentro da nossa igreja foram chamados pela Carol, que é a nossa diretora aqui da escola bíblica, e convidados por ela para falar sobre assuntos que giram em torno da família. Então você deve vir para aprender um pouco mais sobre família nos domingos de maio. À noite eu também vou pregar mensagens relativas à família. Vou pregar mensagens no livro de Gênesis, voltando às origens da família. E nós vamos então analisar algumas famílias de Gênesis, vendo as suas dificuldades, os seus benefícios e como nós podemos melhorar nossas famílias através desses exemplos da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que esse estudo foi uma bênção. Quero agradecer aos professores que ajudaram. O material que você recebeu é um material que completamente foi escrito por mim, que é uma coisa rara hoje em dia, porque muitas pessoas utilizam materiais de outros lugares, que são bênção também, abençoam a vida da gente, mas é muito bom quando a gente pode utilizar o material que é direto, que é escrito direto para isso. Então os irmãos podem ver que aí na revista tem erros de português, tem algumas palavras escritas erradas, porque realmente fui eu que escrevi isso aí. Não é que nem hoje muitas pessoas que jogam no chat GPT lá, escrevam um estudo sobre Elias e vem pronto. Aí joga no outro chat GPT e pergunta assim, muda a linguagem disso aqui. Aí muda a linguagem e ele entrega para a igreja como foi ele que fez. Então, aproveitem esses materiais, aproveitem a instrumentalidade dos professores. É muito bom estudar a palavra do Senhor.
Quero lembrar os irmãos que na quinta-feira nós vamos ter o nosso encontro de famílias. Nós vamos passar o dia da família juntos na chácara. Então você é meu convidado para estar lá conosco. Se você ainda não fez sua inscrição, corra para fazer ainda hoje. Fale com a Carol lá, fale com o Rafa. Eles precisam do seu nome, precisam organizar. Eu fico pensando assim, ontem, depois que acabou o culto aqui, eu e Zélia fomos fazer um lanche e nós gastamos bem mais do que gastaríamos no nosso dia da família, porque as coisas estão caríssimas, né? Você vai no mercado, com R$100, você traz uma sacolinha com um pouquinho de coisa. Então, o valor lá é R$40 por adulto. E crianças maiores de 10 anos? Maiores de? Tá. Então, crianças até 10 anos, R$20. Então, veja, sim. 0 a 3 não paga, de 3 a 10 é 20, e depois de 10 já é considerado adulto, R$40. Então veja, é algo muito simples para você almoçar, passar um dia num lugar bonito, de lazer. Então participe, convide pessoas para participar também. Você tem até a noite, né, para ligar aí para os seus familiares e falar, vamos comigo no encontro de família, chama o pessoal e se organiza. Hoje encerram-se as inscrições porque já quinta-feira já está aí, então vamos organizar o nosso encontro de famílias. Muito bem, vamos orar a Deus pedindo que Ele oriente o restante do nosso domingo. Ontem estivemos aqui, aqueles irmãos que não estavam, estivemos aqui no culto de consagração do Rogério. Rogério agora é pastor Rogério. Nós vamos demorar um pouquinho, né, para aprendê-lo a chamar de pastor. Mas ele agora é um pastor da nossa ordem e deve ser honrado como tal, com a autoridade que sobre ele foi investida através da imposição de mãos dos pastores ontem à noite aqui no nosso culto. Então, se você não o parabenizou, o parabenize também, agora ele é um pastor. E eu queria convidar o pastor Soares, que está aqui nos visitando hoje, com essa presença tão marcante. Vem aqui, pastor, orar por nós, agradecendo a Deus por essa nossa reunião da manhã. Diga, Rafa. Oh, que bênção. Oh, que bênção. Oh, Rafa. Que bênção. Deus te abençoe, servo do Senhor. Os irmãos podem ficar em pé. Amado Deus, nosso Pai, nós te adoramos agradecidos pelo pão da vida, que é a tua palavra. E depois dessa aula, Senhor, que a tua palavra possa nos nutrir de entendimento, nos nutrir de obediência e de nos nutrir dessa referência histórica dos profetas. Meu Deus, é uma porção do Senhor, é a tua revelação. E por isso nós queremos te pedir em nome de Jesus, que essa palavra firme, que a nossa fé seja embasada tão somente nessa palavra. Muito obrigado pela escola bíblica dominical, muito obrigado pelo teu povo que se reúne em torno da tua palavra. Por isso nós podemos te servir com alegria e paz. Muito obrigado por hoje, esse domingo. Nós te adoramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.